eu subi à tribuna, fiz esse discurso contra o militarismo, note bem, contra o militarismo, filosofia. Recebi o abraço e o anúncio de cassação pelo Tancredo Neves. O discurso foi ótimo, mas prepare as malas. O senhor vai ser cassado. O que é que eu vou fazer? Cumpri o dever de consciência. Algum deputado ouviu a brincadeira do Tancredo, batendo no meu ombro e falando comigo que o discurso foi muito bonito, mas que eu preparasse as malas. Esse deputado parece que tinha acesso ao Palácio do Planalto, procurou o presidente Costa e Silva, contou para ele a brincadeira do Tancredo. O Costa e Silva manda me chamar. Creio eu que ele tinha certa simpatia. Sempre que ele me via, vinha me cumprimentar nas reuniões. Costa e Silva, então, disse ao intermediário que foi lá contar para ele a coisa. Olha, diga ao deputado Padre Nobre que eu li o discurso dele pelo Diário Oficial. Não tenho nada contra o discurso do deputado. Ele fez com a liberdade democrática e ele não criticou os militares. Ele criticou a filosofia militarista, que é outra coisa. Agora, diga ao deputado Tancredo Neves que se tiver que preparar a mala, é ele. O Tancredo se assustou com a coisa. E nós, realmente, numa das sessões, mais para diante, mas ainda com o Costa e Silva presidente, nessa sessão, reunião do Conselho de Segurança Nacional, segunda-feira, cassaram 12 deputados. Incluíram entre esses Tancredo e Renato Azeredo. Eu saio da Rádio Marique Veiga, aí vi a Uni pegando fogo e tal, e fui ao hotel pegar minha mala, porque eu digo, eu vou sair do Hotel Serrador onde eu estava. Encontro no elevador o Almino Afonso, descendo. Ele diz assim, corra, porque eles estão chegando aqui para prender todo mundo. Quando eu chego na porta, o porteiro me diz assim, deputado, eu me hospedava sempre lá, né? Deputado da Bahia. Disse, deputado, saia ligeiro, porque eles estão lá no seu apartamento para lhe pegar. Eu então saí correndo e fui para o Hotel Glória. Cheguei no Hotel Glória, me hospedei já com o nome de Augusto de Souza, porque meu nome é Sebastião Augusto Souza Neri. Já me hospedei com o nome de Augusto de Souza. Mas fiquei com medo que era ali, depois fui lá para o Leblon, para um hotelzinho, Carton, lá no Leblon. Mas eu tinha que voltar para a Bahia. Não podia ir para o aeroporto. E eu pensei e disse o seguinte, eu vou voltar de ônibus para a Bahia, ou de caminhão. Cheguei na Praça Mauá, peguei um ônibus e viajei. Só que quando eu cheguei em Leopoldina, que o ônibus parou, eu vi a polícia toda ali. E polícia não, exército, todo mundo tal. Eu digo, vão dar uma batida nesse ônibus. Eu tinha fugido sem documento nenhum, absolutamente nenhum, porque eu peguei minha mala, eu não subi, deixei minha mala com um revólver dentro do hotel, tinha um revólverzinho dentro do Hotel Serrador, e eu estava sem documento, absolutamente nenhum. Então eu fui, quando eu vi os caras, eu saí de fininho, entrei no banheiro, fedia, cheirava mal, como dizia o Caetano, e eu fiquei 45 minutos no banheiro, espiando de cá o barulho para o ônibus ir embora. E o ônibus foi embora. Tinha um velho num caminhão. Eu digo, o senhor vai para onde? Natal. Eu digo, eu perdi o ônibus e tal. Você tem dinheiro aí? Eu disse, eu tenho algum dinheiro. Peguei um dia, fiz um acordo com ele. Eu disse, está indo para onde? Eu vou para Salvador. Ele disse, não vou entrar em Salvador. Quando chegar em Feira de Santana, eu vou seguir. Eu digo, eu salto em Feira de Santana. Aí não disse nada, né? E aí comecei
a viajar com ele. Quando ele ligou a rádio, aí eu ouvi, estava um comentário. Tinha saído a lista dos... Era dia 10 de dezembro, não, o documento é do dia 9, dia 10. Era dia 10 de abril de 1964. A lista dos caçados. E aí começou. Fulano, letra A, fulano. Zé Aparecido de Oliveira. Quando disse Zé Aparecido de Oliveira, eu disse assim, estamos fodidos. Quando eu disse estamos, eu disse para mim, porque o meu acordo era o seguinte, eu não era ninguém, né? Eu estava ali, aí eu disse assim, o que é que o senhor falou? Estamos quem? Evidente, o nordestino lá de Natal percebeu. Aí eu disse, eu vou lhe contar a verdade. Porque eu disse que eu era um sujeito lá da Bahia e tal, que era um comerciante e tal. Eu disse, eu sou um deputado, eu contei a verdade para ele. Ele disse, e agora, como é que ficamos? Eu disse, olha, eu não tenho documento, não tenho nada. Vamos fazer o seguinte, quando toda batida que tiver, você está com ajudante de ordem? Ele disse, não estou. Eu digo, tudo bem, estou ajudante de caminhão. Eu digo, eu vou subir, eu subo e fico lá em cima da carga. Se eles me prenderem, eu não tenho documento, o senhor não tem culpa nenhuma. Tudo bem, vai me contando como foi essa história. Aí eu contando para ele, e ele todo animado. Quando nós fomos chegando perto do governador Valadares, tudo cercado, o exército. Ele para o caminhão na estrada, eu vi de longe. Ele para o caminhão na estrada, eu subo, você vê que há tipo de pessoas que não existem. A sociedade elimina determinadas pessoas. O exército e polícia, entrada do governador Valadares, gloriosamente militarizados, todo mundo ali, mandaram parar o caminhão. Eu fui lá para cima com o meu chinelo, a minha camiseta e tal, meu boné. Aí o cara, os documentos, pau. Aí eles começaram a tirar do caminhão com o fuzil, abrir as caixas. O cara dizia, é charque. Meu moço, isso é charque, eu estou levando carne para o Rio Grande do Norte, é charque. Não, começaram a jogar as caixas no chão, estupidamente, e enfiava o fuzil, o sabre, né? E abrindo, e só tinha charque e tal. Tem arma? Não tem? Tem arma? Não tenho arma. Estou levando. Quem é que está aí em cima? É meu ajudante de ordem. É o Zé que está em cima. O cara brilhante, né? É o Zé. Desce daí! Zé, desce daí! E eu tive uma inspiração divina, como todo ajudante de caminhão não desce, pula, pulei. E eles acreditaram. Mas eu pulei assim, plaf, lá do chão, e sentei na beira da coisa. Nenhum olhou para mim. Mas não olharam, quer dizer, eu era um verme, ajudante de caminhão era um verme. E eu, de verme, feliz, fiquei ali na beira da estrada, encheram o saco do pobre do nordestino e tal, botou os caminhões, tal, arrumou tudo. Eu subi, lá, quando saímos do governador Valadares, ele parou, desceu, bateu no coisa, disse assim, o senhor tem razão. O senhor tem razão, somos filhos da puta. E aí o velho xingou umas 10 vezes, filhos da puta, furaram minhas caixas de coisa e nem olharam pro senhor, são uns merdas. Aí dizia, além de tudo, são uns merdas. Acha que ajudante de caminhão não existe? Me deu vontade de dizer, vocês são uns merdas. Esse daí é um deputado importante, saiu inimigo de você. Eu digo, o senhor tá maluco? Claro que eu não ia dizer. Mas você vê a cabeça da... Aí eu cheguei à Bahia. E quando cheguei à Bahia, fui preso, lógico, né? Porque eu fui para reassumir meu mandato. Na Assembleia eu não tinha sido cassado. E aí, quando eu cheguei lá, é que eu descobri que a Assembleia já tinha me cassado 3 dias antes. Aqui caçaram o Sival Bambirra e caçaram o Dezinho. O movimento não fracassou, foi uma ação fantoche do João Goulart e desses esquerdistas. Então, temos aí o movimento militar de 64. As 3 pessoas mais evidentes que deveriam ser objeto de alguma ação punitiva dentro daqueles critérios estabelecidos pelo movimento revolucionário, que era um movimento contra o João Goulart. Os 3 elementos mais em evidência eram o deputado Sival Bambirra, o deputado Gomes Pimenta, conhecido como Dazinho, e o deputado Claude Smith Riani. Um determinado dia, eu era líder do PSD. A Assembleia me parece que era presidida pelo deputado Jorge Vargas ou Walton Goulart, não me recordo mais, mas era da UDN, o governo era Magalhães Pinto. Aí nós fomos convocados para uma reunião na mesa, no gabinete do presidente.
estavam reunidos todos os líderes e nós iríamos receber a visita de um oficial do Exército. O oficial do Exército chamava-se Capitão Paulo Clementino, que era ajudante de ordens do general Guedes. Estava ali ele executando certamente ordens. O capitão Paulo Clementino chegou, nós já estávamos numa mesa redonda, aguardando por ele. Ele chegou e colocou na mesa, chegou sobraçando um grande volume de pastas. Sentou, colocou sobre a mesa, ele estava em uniforme de campanha, vale dizer, armado, como se estivesse em pleno fragor de uma batalha. O capitão expôs os motivos da sua ida lá. Fez um relatório com aqueles documentos que ele tinha na mão, com aquelas pastas, falando das atividades praticadas pelos 3 deputados que, para as Forças Armadas, eram consideradas subversivas. Ele terminou a exposição e diz, olha, nós não queremos iniciar em Minas Gerais um processo de cassação de mandatos. Naquela altura, já havia sido cassado o Jânio, o Zé Aparecido, o Brizola e tantos outros já no fragor no início do ato institucional número 1. Ele dizia, os militares aqui em Minas convivem muito bem com a sociedade, não querem iniciar esse processo de cassação aqui. Por isso, nós íamos pedir à Assembleia para iniciar ela própria um processo de cassação desses 3 deputados. Aí instalou-se a discussão. E, de repente, abrimos o regimento, a Assembleia tinha bons regimentalistas, né? E chegamos a uma conclusão de que o regimento não permitia que se fizesse a cassação, o ato cassatório. Aí houve uma cena insólita, né? O capitão Paulo Clementino abriu o coldre, tirou a pistola, botou em cima da mesa e diz assim, só que de agora para frente o regimento é esse. Quer dizer, era a força, era o império da força. Diante disso, diante dessa situação, de fato, a Assembleia montou um dispositivo regimental e aprovou em 3 discussões, no mesmo dia, a cassação do mandato dos 3 deputados. Aí o João Belo falou, e nós exigimos da Marta Nair, é subversiva e comunista. Aí o Murilo Badaró deu um murro na mesa, um tapa na mesa, e falou, essa é sagrada como é intocável, como é intocável a Petrobras. Eu não fui cassada, mas as ameaças continuam. Aí, quando chegou na hora da impugnação, todos se levantaram. E eu fiquei sentada, chorando, debruçada na mesa. Aí os deputados chegaram perto de mim e falaram, dona Marta, se a senhora não votar, a senhora vai ser cassada também. A senhora vai ser mandada para o exterior. A senhora tem filhos adolescentes, dona Marta. Então, chorando, eu levantei e votei. Mas a impressão que eu tinha ainda, sabe quando a coisa é muito falada, é que eu tinha votado contra. Fui obrigada a votar. Ele tem um ditado que a melhor defesa é o ataque. Né? Então eles atacaram primeiro. Nós estamos realmente tentando abrir uma frente de luta tal, que abrangesse reforma agrária, reforma sindical. O Bambico foi preso 2 dias ou 3 antes. E eu fui avisado na véspera. O jornal, quando saiu, nós estávamos presos. Eu fiquei pensando que foi de 64 a
67. O Rian ainda não tinha sido preso, porque ele demorou muito a acreditar nisso. De jeito que ele ficou por último. Eu fiz uma turnê de cadeia. Eu tive no DI, tive no DOPS, tive no 11R, tive no 5º, tive em Juiz de Fora. Agora, o tratamento era o mais rústico possível. E tinha sessão de interrogatórios. Apresentavam para nós coisas que eles davam como fato e era tudo mentira. Então, andava na sessão de espancamento. Para eles poderem justificar. O golpe foi uma coisa em si, mas as empresas, em geral, acho que em geral, as empresas também se consideraram polícia, né? Então a empresa não punir gente, mandar embora, fechar, entendeu? Vem um coronel e fica na portaria, vem um major não sei de quê, é o chefe da segurança. Houve várias vezes lá acesso de policiais armados dentro da fábrica, né? Então isso deu pra gente assim um estado de terror absoluto, entendeu? O negócio foi violento. E isso não foi só da Santa Cruz, não. Isso foi geral. Quer dizer, os caras ficaram por um dono da bola. Aí vinha um tenente lá, Ave Maria, entendeu? E os caras entravam para a gerência, sumia por lá, todo mundo ficava tremendo dentro da fábrica, entendeu? Não sabia o que podia acontecer. Dispensa, prisão, né? Entendeu? Precisava de prisão. Eu, por exemplo, tinha um medo louco de ficar preso, né? Então, aquele pavor da prisão, né? Hoje a gente não tem muito, né, preocupação com isso, mas naquela época era um pavor. Ah, o homem tá aí, os homens estão aí, entendeu? Ficava aquele papo, né? Então, criou um clima de comoção quase, viu? E segundo informação, eu depois vinha conhecer muita gente disso, né? Isso foi muito geral mesmo. Os militares invadiam as fábricas, invadiam nada, chegava por conveniência do gerente, o gerente chamava para ameaçar, para pressionar, entendeu? O dirigente do sindicato, por exemplo, alguns foram mandados embora, o presidente foi afastado, ele já tinha tempo de aposentou, né? A definição do perigo você sabe, né? É o sujeito que compunha, né? Olha, trabalhador, tá difícil, entendeu? Mas eu vou tentar arrancar para você alguma coisa e tal. Chegava perto do governo, entendeu? Você me ajuda, me dá aí qualquer coisa, senão os trabalhadores vão parar, né? Tal. O cara fazia essa negociação, né? Extra-assembleia, né? Para poder conformar as duas partes, né? Sem atrito e sem se comprometer, né? Nós tínhamos aí, por exemplo, tem até hoje sindicatos da construção civil, o jeito era inclusive leve trás, com toda absoluta certeza. Teve um que já morreu, Aldair Lázaro Trindade, era um sujeito que levava o nome da gente para as autoridades, eu tenho certeza disso. Eu fui informado, não pouco tempo, quando o Sindicato da Construção sofreu aí essa reviravolta que aquele pessoal assumiu lá, o advogado da diretoria que assumiu, do Miranda, né, falou, achei uma carta sua lá do fulano mandando seu nome para o SNI. Quer dizer, o cara chegava a esse ponto de entregar aos outros. Quando não falava verbalmente, mandou carta entregando. Falei, um negócio doido, bravo disso. O FGTS, ele foi criado, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o pretexto que se apresentou, que o governo militar apresentou para os trabalhadores, era de que através desse fundo de garantia ia-se fazer a poupança necessária para criar o Sistema Nacional de Habitação. O propósito era que isso seria operacionalizado através do Banco Nacional da Habitação e dos INOCOPs, Institutos de Orientação Técnica. Mas sempre que as elites
apresentam qualquer coisa para os trabalhadores, eles apresentam dourando a pílula. Na verdade, o que se pretendia era acabar com a estabilidade para satisfazer o gosto das multinacionais, né, e fazer, retirando a estabilidade do emprego. Mas isso afetou muito o movimento sindical, porque o trabalhador estável, ele participava mais ativamente do sindicato, né? Principalmente os bancários. Houve um tempo em que os bancários eles adquiriam a estabilidade aos 2 anos de serviço, né? Isto veio mais tarde com o regime militar, aquele estado policial, e mais a falta de garantia do emprego, isto afetou demais o movimento sindical. E os trabalhadores, as massas trabalhadoras, só vieram a começar a se reorganizar mais tarde, isso na minha visão, não é claro? Quando havia já uma grande antipatia, um grande desgaste da ditadura militar, não é? O pessoal já não estava aguentando mais e resolveu correr riscos, não é? E acho que isto foi uma grande contribuição do movimento sindical para o fim da ditadura militar. Acho que nós, o Brasil inteiro, principalmente o movimento de São Bernardo, que é o maior centro, São Paulo, o maior centro operário do Brasil, tinha de ser ali o começo, né, dessa revolta contra aquele Estado policial que impedia a manifestação dos trabalhadores em defesa dos salários, que foram muito achatados a partir da Lei 4.725, de 64 ou de 65, porque foi a primeira lei que atingiu os trabalhadores, que reconstituía os salários, os reajustes eram feitos pelo salário real médio. Naquele tempo a inflação estava galopante, então houve um grande achatamento salarial. Isto também foi premeditado, quer dizer, seria uma forma de fazer poupança nacional para impulsionar o desenvolvimento através do achatamento dos salários e maior faturamento das empresas. À medida que o golpe militar foi mostrando realmente a sua verdade, através de torturas, de discriminações, a igreja foi se afastando com documentos muito fortes, exigências cristãs, da ordem política, da ordem democrática, clamor de um povo, etc. E uma série de documentos enormes, criticando, etc. Sobretudo depois que os dominicanos também foram torturados, barbaramente torturados, alguns dominicanos. Frei Tito, que acabou suicidando-se, né? O Ivo, o Fernando, foram barbaramente torturados. E aí não podia esconder. Eram pessoas da igreja, ninguém ia dizer que eram comunistas. Então, era realmente tortura já planejada contra qualquer protesto contra esse regime. Então, nesse momento que a igreja toma uma posição radicalmente contra, diferente da Argentina, por exemplo. Havia um movimento na Igreja Católica chamado Ação Católica, que era mobilizar os leigos para fazer apostolado, anunciar Jesus, levar as pessoas a despertar para a fé. E no caso da Ação Católica, uma fé mais progressista, mais aberta, que hoje a gente diria da teologia da libertação, mas naquela época não havia esse termo. E a Ação Católica era dividida em setores sociais, no A, E, I, O, U. JAC, JEC, JIC, JOC e JUC. A JAC era a Juventude Agrária Católica. De certa forma, a JAC é a avó do MST, pode-se dizer sem nenhum temor. A JEC era a Juventude Estudantil Católica dos Secundaristas. A JIC, geralmente professoras, Juventude Independente Católica. A JOC Operária, a mais antiga, que deu origem a todas as outras. E a JUC Universitária. Eu cheguei no Rio em 62 e fui morar a convite e às expensas de Dom Helder Câmara, com quem convivi muito. Dom Helder é um profeta. A Igreja do Brasil, que é hoje a igreja mais aberta, a Igreja Católica, né, mais aberta do mundo, deve isso a Dom Helder. Além do que, era um pioneiro. Hoje, ser chamado de comunista na igreja é comum, mas na época não. E ele era praticamente o único. Era chamado de arcebispo vermelho, né? E Dom Helder tinha frases geniais. Quando eu falo da pobreza, todos me chamam de cristão. Quando eu falo das causas da pobreza, me chamam de comunista. Por causa da influência que os frades dominicanos tinham na JEC e na JUC,
muitos frades, ou melhor, muitos militantes desses movimentos se tornaram frades. Desde 64 que eu me postava junto àqueles que queriam lutar contra a ditadura. Mas a minha militância só começou quando eu fui para São Paulo fazer filosofia e conheci o Marighella. Ele estava rompendo com o Partido Comunista para fundar a sua própria organização revolucionária chamada ALN, Ação Libertadora Nacional. E nós entramos na ALN. Nunca pegamos em armas, mas ajudamos muitos militantes da ALN. Uma figura destemida, extremamente perspicaz, inteligente, uma pessoa que tinha um senso muito agudo de justiça, né? Queria realmente mudar esse país, fazer desse país uma terra em que ninguém passasse fome, que todo mundo tivesse condições melhores de vida. O desencadear da repressão sobre a ALN vem, sobretudo, a partir do sequestro do embaixador americano. Foi a primeira vez no mundo que se realizou um sequestro político. A minha tese, defendida no Batismo de Sangue, que o Fernando e o Ivo não podem ser considerados os responsáveis pela polícia ter chegado ao Marighella para matá-lo. Havia uma série de circunstâncias que propiciaram esse assassinato e entre os quais os frades foram utilizados como se fossem aqueles que deveriam arcar com toda a responsabilidade. Nós conseguimos acesso a documentos que comprovavam que a CIA já tinha acesso direto ao Marighella, o que significa que havia, tudo indica, uma infiltração da CIA na ALN. E a CIA ela não é uma polícia, ela é um serviço de informação. Então, um agente da CIA dificilmente se descobre quem é, porque ele participa como se fosse um de nós. E, ao mesmo tempo, só cumpre a função dele, que é passar a informação. Cabe ao aparato policial reprimir. E por várias circunstâncias, por exemplo, o Kissinger era chefe do Serviço de Segurança dos Estados Unidos. E numa reunião, ele recebe a informação da CIA de que haveria um sequestro de avião do Brasil para Havana. E qual deveria ser o procedimento da polícia, não só americana, mas brasileira, porque naquela época, na ditadura, uma coisa estava macomunada com a outra. E ele dá a seguinte instrução: não deixe haver o sequestro, quer dizer, pondo em risco a vida de centenas de pessoas que viajavam naquele voo. O importante é chegar ao cabeça. Ou seja, eles já tinham a pista do Marighella. E que isso culminou na madrugada de 4 de novembro de 69. Nós cuidávamos de documentação falsa, de acolhimento dos procurados, esconder pessoas que já estavam queimadas, por exemplo, um estudante na universidade, ele era guerrilheiro, mas ele tinha uma aparência legal. E de repente foi descoberto que ele era da ALN, então ele precisava entrar na clandestinidade. Nós cuidávamos disso, de arrumar moradia, cuidávamos de feridos, às vezes em assalto a banco, alguém era ferido, então precisava de atendimento médico, evidentemente não podia ir para um pronto-socorro. E por fim eu fui cuidar da retirada do país dos militantes mais visados ou perseguidos. Por exemplo, eu tirei do país vários sequestradores do embaixador americano. Por isso que eu fui morar em Porto Alegre, onde eu montei um esquema de fronteira do Brasil com o Uruguai e com a Argentina. Tirei 11 pessoas. Eu sou o último de todos os frades a ser preso. Depois que os frades foram presos no Rio, o Fernando e o Ivo, foram muito torturados, e eu já previa o risco. Claro, eu estava numa situação em Porto Alegre de semi-clandestinidade. Estudava teologia com os jesuítas em São Leopoldo, mas tanto eu intuía que a repressão poderia desabar sobre mim, que eu tinha no meu quarto uma mala com carteira de identidade falsa, passaporte, pesos uruguaios e dólares. Ou seja, uma mala, um kit fuga. Eu sei que 7 horas da manhã chegou o exército e me prendeu. Eu fui levado para o DOPS. E aí só saí 4 anos depois.
Na minha passagem para o colégio universitário, eu caí num mundo completamente diferente. E era um colégio já muito mais aberto ao mundo, ao que estava acontecendo. Então a nossa participação era muito grande lá dentro. O movimento estudantil era uma coisa que acontecia livremente dentro do colégio universitário. O movimento estudantil sempre foi atravessado por várias correntes de pensamento, por vários grupos. Você tinha grupos como a AP, a Ação Popular, de origem mais cristã, mais católica, e os grupos de origem marxista, que eram as dissidências que vinham do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, outros que vinham da POLOP, que era a Política Operária, que já era uma dissidência do partido. E eu me aproximei de um grupo dessa antiga POLOP, uma dissidência da POLOP, que mais tarde veio a ser a Colina, que era um grupo basicamente mineiro, que depois teve ligações com São Paulo e Rio de Janeiro, mas que era um grupo basicamente formado por gente de Minas Gerais. E eu comecei a participar, a ter uma participação mais ativa no movimento estudantil ligado ao pensamento desse grupo. Sabe, que tinha uma visão de que você só conseguiria fazer o Brasil avançar naquela época se você tivesse uma luta armada. E tinha uma concepção que um pouco se inspirava na experiência cubana, no que tinha havido na Revolução de Cuba. Mas basicamente assim, a ideia de que para você suplantar os problemas da miséria, da pobreza no Brasil, para você avançar, você tinha que tomar o poder e isso tinha que ser tomado através das armas. O slogan de uma das organizações que eu participei, que foi a VAR Palmares, era ousar lutar, ousar vencer. E eu continuei militando no meu grupo, ligado à Colina, nessa época, né? Isso em 68, em que começaram a ficar claros assim, os limites também dessa ação, os limites do movimento estudantil contra uma repressão organizada e forte. Em 68 um marco, foi o AI-5, né, no dia 3 de dezembro, que eu acho que mudou radicalmente a história a partir daí. Mas no início de 69, quer dizer, houve esse nosso grupo, Colina, tiveram uma série de prisões aqui em Belo Horizonte, e chegaram ao meu nome, e eu tive que sair fora. Eu tive que sair fora de Belo Horizonte, tive que me esconder, fiquei clandestino, e acabei saindo do estado, indo embora, larguei a escola e fui embora para outros estados. Fui para o Rio, para Brasília, fui para Goiás, e fiquei clandestino um bom tempo. Torturou-se muito aqui, vários companheiros meus do Colina foram barbaramente torturados nessa época. A gente nessa hora estava dando um salto assim, na luta, acreditando que na luta urbana, na guerrilha urbana, a gente criaria condições de estabelecer focos guerrilheiros no campo, né? Eu acho que era uma visão bastante ingênua da realidade. Nós tínhamos uma visão assim, muito onipotente, assim, sabe, aquela vontade de mudar o mundo, de como que aquilo tivesse, assim, tivesse ao alcance das mãos da gente mudar o mundo a partir de um grupo pequeno de pessoas, mas muito decidido, muito combativo, assim, né? E que a gente podia, e que a gente ganharia a adesão da sociedade, a adesão do povo brasileiro, né? Mas, na verdade, quer dizer, o que se mostrou foi que o povo não embarcaria numa aventura desse tipo, as pessoas não estavam abertas para uma aventura assim, né? Nessa época, a nossa organização se chamava VAR Palmares. VAR Palmares, numa alusão ao movimento ao Quilombo dos Palmares, que foi um movimento de libertação negro, né? E um movimento de afirmação nacional também. E a VAR Palmares foi uma organização que fez algumas ações ousadas, entre elas o roubo do cofre do Adhemar, que ficou famoso, que foi no Rio de Janeiro. O Adhemar de Barros, que era um político que foi governador de São Paulo, né? Por 2 vezes, me parece. E ele deixou para uma amante dele, uma senhora com quem ele teve uma relação afetiva durante anos, um cofre abarrotado de dólares. E um militante da organização, o Gustavo, com quem eu convivi muito, várias vezes dizia que na casa da tia dele tinha um cofre assim assado, um cofre com muito dinheiro, um cofre com dólares, que era uma herança do Adhemar de Barros, etc. Acho que no princípio não levaram o Gustavo muito a sério. Até que depois resolveram pagar para ver, e foi uma ação que foi comandada pelo capitão Lamarca, da qual eu não participei, mas vários companheiros próximos participaram. E eles entraram nessa casa, era uma mansão lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, e pegaram esse cofre, que era um cofre muito pesado, enorme. O cofre veio quebrando todos os degraus da escada de mármore, porque eles não conseguiram carregar, então ele veio sendo arrastado, ele quebrou todos. E quando abriram o cofre, as notas estavam amassadas de tanta nota que tinha dentro.
tinham 2,5 milhões de dólares no cofre. Foi a maior ação, acho, na época, que foi realizada pela esquerda brasileira. Era, assim, muito dinheiro. Eu ajudei a transportar parte desse dinheiro, a levar parte desse dinheiro para vários lugares. E na época foi uma coisa curiosa, porque ficou um jogo muito estranho. A família não podia denunciar, porque você não podia ter dólares em casa. Era um dinheiro de origem, né, sabe-se lá como é que esse dinheiro chegou nessa casa. Então foi uma ação inteligentíssima. E a repressão não falava da quantidade de dinheiro. Cada hora eles divulgavam um valor. E era curioso porque esse dinheiro, quer dizer, curioso, isso faz parte da história, esse dinheiro começou a ser preso de volta, a ser apreendido de volta. Então caiu um aparelho, por exemplo, que tinha, vamos supor, 200 mil dólares lá, 100 mil dólares, não sei quanto. A repressão dizia que tinha 5 mil. Então esse dinheiro começou a sumir nas mãos de gente da repressão que pegava no aparelho e sumia com o dinheiro. A gente chamava de aparelhos as casas onde viviam os militantes da organização, que eram apartamentos alugados com esse fim, né, de você ter 2, 3 pessoas residindo e uma célula funcionando lá de repente. Esse dinheiro ele servia para manter a organização e para tentou-se comprar terras exatamente para montar esse foco guerrilheiro, para fazer treinamento no campo. E ele foi caindo por aí fora, eu não tenho notícia. Existem militantes naquela época que sabem muito bem assim, para onde foi o dinheiro, que eram membros da direção da organização. Eu não fazia parte da direção. Eu tinha 18 para 19 anos e, inclusive, já tinha responsabilidades demais até para uma pessoa dessa idade da organização. Eu fui preso 2 vezes em 68, fui preso numa passeata e fiquei 1 mês preso no DOPS aqui na Afonso Pena. Eu tinha sido preso antes pela Polícia Federal, no edifício JK. Essa segunda prisão já foi mais complicada, eu fui preso em julho de 68, perdi minhas férias no DOPS ali. E nós apanhamos, foi um dia assim, complicado, porque nós fomos presos numa passeata na Afonso Pena. E o processo no Tribunal Militar contra mim continuou correndo e eu fui condenado a 1 ano e meio de prisão, que eu não cumpri, época que eu fui para a clandestinidade. Quando eu saí de casa, eu escrevi uma carta para minha mãe dizendo que eu ia sair do país, tentando, por um lado, tranquilizá-la de que eu não estaria metido diretamente naqueles conflitos, mas, por outro lado, para não dar informações também de para onde eu estava indo. Eu fiquei quase 1 ano sem dar notícias para a família de onde eu estava. Mais tarde, quando eu fui para Belém do Pará, ainda clandestino, fui para Belém, e lá procurei uma pessoa da família, e através dela eu fiz um contato com a minha mãe, escrevi uma carta, fiz um contato com a minha família, com meus irmãos, me encontrei com meu irmão no Rio, e meu pai me ajudou a sair do país, através de um avião de contrabandistas. Naquela época tinha muito contrabando de calça jeans, de cigarro americano, uísque, etc. E eles iam para o Paraguai, e um deles sabia que eu era perseguido pelo exército, e o outro não, achava que eu era filho de um contrabandista. Então, através deles eu saí, e aí fui para o Paraguai, passei pelo Paraguai rapidamente, eu não tinha documentos, eu tinha documentos falsos, e a minha ideia era ir para o Peru na época. Mas passei pelo Chile, e no Chile encontrei com uma colônia brasileira grande, já tinha inclusive amigos meus de Belo Horizonte, o João Batista Mares Guia, que já estava lá, e eu fiquei na casa dele, e iam haver eleições no Chile em setembro. Isso era 70, e haveriam eleições em setembro. E eu resolvi esperar as eleições para ver o que ia acontecer. Tinha um candidato socialista muito forte, que era o Salvador Allende, que ganhou as eleições. E ganhando eu fiquei no Chile. No estado de São Paulo significou o seguinte, foi uma época em que eu tive eu era diretor da sucursal e nós vivemos muito intensamente essa coisa, porque o Estado era um dos raros jornais que muitos das famílias de presos políticos, você sabia que o parente, o filho, o irmão, tal, tinha sido preso. Ela corriam na redação, quando era no Rio, São Paulo é a mesma coisa. Para pedir a gente que a gente inventasse uma maneira de registrar a prisão, sem dar motivo nenhum. Registrar só, o fulano de tal foi preso tantas horas na rua tal, número tal, etc. Porque o registro dessa prisão já tornava mais difícil o sujeito de ser eliminado. Essa era uma coisa
você sentia o que está sendo útil, né? Que estava na resistência. O jornal numa linha de resistência violenta. Eu fui para o Horto, a penitenciária das mulheres. Na penitenciária de velhos eu tive muito medo deles me colocarem no lugar e já começar a pancadaria, né? Aí eu falei assim, eu tive a ânsia de falar, a hora que ele me deixou com a porteira lá do cárcere, eu falei assim, mas não me põe com a outra pessoa, não põe sozinho não. Ele olhou, fez assim e falou, tá bom, então põe ela com aquela outra companheira lá. Então eu fiquei um pouquinho livre da surda, onde eles me puseram depois. De repente chegou uma carcereira, porque tinha umas carcereiras que eram muito boazinhas, sabe? Tratava a gente bem. E tinha umas que eram terríveis, né? Terríveis. Então eu fui, falei com ela, ela falou, arruma só as coisas. Eu falei, para onde eu vou? Porque o pior na tortura, você sabe o que é? Eles vêm te buscar, não falar para onde que eles estão te levando, não. E você não sabe para onde que eles vão te matar, se eles vão te bater, se eles vão fazer o que com você. Então eu fui e ele parou para pôr com outra, fiquei um tempo lá, depois quando entrou um policial de farda do exército. Eu falei, entrei para o exército, agora está tudo perdido. Então ele falou com o diretor da penitenciária, o diretor da penitenciária mandou que eu arrumasse as minhas coisas, as minhas malas, porque eu ia para a surda. A surda são celas de castigo para as presas comuns, sabe? Ele é um quartinho de 1 metro e pouco, assim, por outro de largura, e tem só uma cama de cimento e uma fossa. Não é privada nem nada, é uma fossa a qual você faz as suas necessidades. Não tinha uma cobertura, não tinha nada. Era um negócio horroroso e tudo escuro. Só tinha uma luzinha que vinha assim, você sabe, assim, e você não escutava nada, porque a hora que ele falou assim, eu falei, para onde vocês vão me levar? Ele não respondia. E eu fui seguindo a carcereira até chegar nessa surda. A surda, ela me empurrou para a surda e trancou. A porta era toda trancada, não tinha aquela grade para você enxergar. Era tudo tampado. Em cima só tinha uma restinha de sol. De sol não, nem era sol, era de claridade. E essa fossa, para você fazer suas necessidades, eu fiquei 72 dias. Olha, eu te falo com toda franqueza, Patrícia, eu não sei como é que eu vou. Parece que você não tem raiva, nem raiva. Você tem aquela capacidade de falar, eu vou, não tem outro jeito, eu vou porque um dia eu tenho que sair daqui. Eles não podem me deixar morrer aqui. Se for para deixar morrer, eu tenho que morrer, não tem outro jeito. Pedir, porque aí eu fui chamada, passados uns dias, eu fui chamada para ser interrogada. Foi o primeiro interrogatório. Aí já era o exército. Eu fiquei sentada, tremia de medo, né? Tinha muito medo, a gente tem medo, muito medo. A gente controla porque não tem outro jeito. Senão você fica louca e então você se segura de qualquer jeito. Não tem outra escapatória. Mas ainda não tinha sido torturada, não. Aí ele falou... Ele entrou, né, o Coronel Medeiros, que era o chefe, entrou, sentou, jogou o capacete dele lá e começou a me interrogar. E eu lembrei que o Murilo falou, não conhece ninguém, nem por fotografia, mamãe, não fala nada. Aí ele começou a perguntar como é que eu era, os meninos, se eu tinha feito alguma coisa, se eu conhecia qualquer um, eu falava, não senhor, não senhor, não senhor. Ele pegou uns retratos, me mostrou uns retratos, estava só o Murilo, o Anjo não estava nos retratos, não. Aí eu fui passando nos retratos, conhecia todo mundo. Aí eu falava, não conheço. Você foi ficando nervoso, você tá entendendo? E falou, me dá esses retratos aqui, porque nem esse aqui você conhece, me mostrou o retrato do Murilo. Eu falei, não, esse é meu filho, Murilo. Ele falou, então você vai embora, porque eu não vou perder tempo com você, porque você não quer falar, você vai para a surda outra vez. Eu cheguei lá, o general Medeiros mandou me chamar. Aí eu fui, estou pensando que ele vai só me interrogar, e ele fala, vem cá. Aí eu segui ele. Aí quando eu vi o rapaz estava tremendo, só você vendo, tremendo. Eu falei, vocês bateram muito nele, ele torturaram. Ele está batendo
Aí ele tá terrível, coitado. Ele falou, agora você vai falar que não é? Eu falei, falo, se não conhece ele não. Seja que bateram nele, ele falou de mim, não sei porquê, com certeza alguém falou com ele. Aí, então volta para Solitária, eu voltei para Solitária. Depois, passado um tempo, não tinha jeito mesmo, você tá entendendo? Eles mandaram para Juiz de Fora, lá em Linhares. Eu e os meninos já tinham ido. Passado uns tempos, os meninos foram chamados para prestar depoimento no Rio de Janeiro, onde eles tinham também militado. Lá, eles apanharam tanto, mas tanto, que quando a minha irmã, há muito tempo, você está entendendo, depois, abriu para elas visitá-los, eles estavam magros, morrendo de fome, você está entendendo? O Murilo comia tanto que a Anja tinha levado, porque fazia muito tempo que ele não comia, que ele vomitou toda a comida. E ali eles apanharam muito. E foi ali, eles jogavam água dentro da cela e a cela ficava toda alagada, você está entendendo? E as torturas eram pertinho assim. Eles eram tão maus que teve uma aula de torturas. O Brasil inteiro e exterior, sabe, ficou sabendo disso, ficaram tudo horrorizados. Sabe o que eles faziam? Pegavam os prisioneiros que estavam lá e punham eles assim com os instrumentos de tortura, tudo assim. E 100 oficiais do exército para assistir a tortura, depois aprender como é que torturava. Uma coisa horrorosa. O Murilinho ficou em cima das latinhas com as coisas tudo assim, entendeu? Sabe quando você abre aquela lata e fica toda com as coisas abertas? Ele ficou em cima daquela latinha. O Maurício, que era meu companheiro, eles davam choque ele tão forte que ele era jogado em cima dos soldados, tá? O outro ficava folgado, você tá entendendo? Até não respirar mais, porque o problema deles não é matar. O problema deles é ter informação. E ele estava dando essa aula de tortura para os aprender, por exemplo, o pau de arara. O pau de arara, o torturador explicava. O pau de arara é assim, você põe ele no pau de arara, que você faz assim, ó, eles colocam um pau aqui, ó, sua mão fica presa aqui, ele te vira de cabeça para baixo e te põe num pau assim, entendeu? Feito galinheiro, sabe essas galinhas que você põe assim para andar com elas? Pois é, e lá eles te dão um choque elétrico. E você, uma hora dá na esquerda, outra hora na direita, você pula, choque elétrico, eu nem sei o que é de tão ruim. Eu não sei o que você sente. Você não sabe explicar. Seu corpo balança tudo, né? Você vê que o choque elétrico é tão terrível que eles tiraram o negócio dos loucos. Os loucos já foi proibido, mano, dar choque elétrico. Nesse lugar, o Ângelo estava numa sala e um outro companheiro estava na outra sala e foi chamado para ser interrogado. E o rapaz veio muito machucado e falou para o Ângelo, eu não aguento mais não, porque eu vou falar sobre o problema eles estão perguntando, sabe o quê? Eles estão perguntando sobre o pessoal que trata, o médico, você está entendendo? Que trabalha aqui no Rio de Janeiro e que acode o pessoal que atende o pessoal nosso que morre. Falou, você está louco? Porque a nossa ética é assim, você pode falar, mas você pode falar se você não aguenta, tudo bem, você fala, mas você fala gente que está comprometida com a organização. Pessoal que nos ajuda de fora é proibido por ética. Nossa. Ele falou, e esse ele não era da organização, então o Ângelo não pode não, suicida. Ele falou, mas suicidar de que jeito? Eu não tenho nada aqui na mão, Ângelo. Como é que eu vou suicidar? Ele falou, trepa aí lá em cima, pega a lâmpada e corta os pulsos. Ele falou, mas eu não tenho uma escada para subir. Disse que ele pensou um pouco assim, falou, então fala que sou eu que sei. Aí eu não tinha falado nem. Fala que sou eu que sei, que você não sabe, que quem sabe sou eu. Olha, não, mas isso para mim foi um negócio tão extraordinário. Eu não falava não. Eu falava não, ele que se arrume, uai. Ele que sabe. Pois ele foi no lugar dele. Foi no lugar dele e eles começaram a torturar ele, a torturar, ele desesperado, já estava engolindo a língua, já estava quase morrendo.
quando eles puseram ele assim, porque não é matar que eles querem, isso que o que eles estavam fazendo, né? Ele sentou assim, diz ele que viu assim, viu que ele podia passar por uma mesa, a língua tudo enrolada, porque a língua enrola, você engole a língua. Aí tava numa mesa assim, tinha uma janela, ele viu que a janela estava abaixo. Eu falei, Ângelo, você ia suicidar. Ele falou, não ia, mamãe, porque eu vi que estava a janela baixa. Ele não sabe o que deu uma loucura nele, ele passou por cima da mesa, você está entendendo? E pulou a janela. Pulou a janela e ficou preso na janela. A janela, os tacos da janela grudaram no corpo dele, ele ficou preso ali. Aí acabou as torturas, eles acreditaram que eles não tinham nada que ver. Todas as pessoas que lutavam contra a ditadura viviam escondidas. Então, nós tínhamos, por exemplo, aparelhos, não é? Chamava-se aparelhos aqueles locais onde viviam famílias ou então pessoas, não é? Isoladas, escondidas. Isso nós não podíamos revelar. Também os segredos, não é? As coisas relacionadas com o movimento, com os planos, aquilo tudo, não é? Que nós tínhamos, não podia. Encontros, por exemplo, de amigos, né? Eu, por exemplo, hoje eu posso dizer que o Orlando Bonfim Júnior, que morou em Belo Horizonte, foi vereador em Belo Horizonte, foi secretário do Estado de Minas em Belo Horizonte, foi um grande advogado em Belo Horizonte, é uma pessoa muito respeitada. Eu tinha, por exemplo, encontros semanais com ele no Rio de Janeiro. Ele era membro da Comissão Executiva do Partido Comunista do Brasil, né? do brasileiro. E nós tínhamos encontros. Então, os encontros nós não podíamos, né? revelar. Agora, acontece que alguns companheiros, né? ou do Partido Comunista, ao qual eu fazia parte na ocasião, e outros tinham, às vezes, encontros e depois eram presos, e nas prisões eles, às vezes, não conseguiam resistir a todo o sofrimento e então diziam alguma coisa, não é? Ou um ponto que tinha marcado, ou uma reunião que já teria sido acontecida.